Olá, pessoal. Meu nome é Márcio, estou compartilhando com você a leitura do livro Eclésia, A Revolução Começa na Igreja, livro escrito por Ed Silvoso. Esse é o segundo capítulo, intitulado Transformação, uma jornada do anoitecer ao dia claro. Transformação é um processo. Uma luz fraca ao romper da aurora, ela deve se tornar mais e mais brilhante a cada momento. Mas a alvorada não acontece e o caminho continua sem ser percorrido até que se comece a dar passos de obediência na direção certa. Além disso, transformação é um processo que muda os paradigmas, para que possamos ver aquilo que não víamos antes, o que nos permite fazer aquilo que ainda não fizemos. E para isso devemos estar abertos a mudanças. Não estou falando de alterar nenhum dos princípios ancorados na nossa fé, como a divindade de Cristo, a essência da expiação, o caráter de Deus, a infalibilidade das Escrituras ou a centralidade da Igreja como corpo de Cristo. Esses são preceitos imutáveis e, como tal, nunca podem ser transformados. Porém, quando se trata do escopo da expiação e do papel da Igreja como agente transformador de Deus na Terra, o que está faltando que nos impede de ver a vontade do Senhor sendo feita neste mundo? Minha própria jornada a esse respeito, juntamente com a de Ruth e nossos filhos, foi inspirada e moldada pelo princípio encontrado em Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Tudo começou de uma maneira muito dramática, quando aos 34 anos meus médicos me disseram que eu tinha no máximo 2 anos de vida. Ciente de que o tempo era curto, Ruth e eu, junto com as nossas filhas Karina, Marilyn, Evelyn e Jéssica, 10, 8, 4 e 2 anos, respectivamente, na época, decidimos dedicar a propriedade de 40 acres, nossa casa de veraneio na Argentina, para construir uma capela de oração. O local acabou se tornando um centro de treinamento, mas a peça central era a capela. Fomos motivados a fazer isso pela percepção de que, em um raio de 160 quilômetros, havia 109 cidades e aldeias sem testemunho evangélico. Como meu tempo estava acabando e minha condição médica rapidamente devorava minha saúde e meus recursos, concentramos-nos na oração. Mal sabíamos que isso seria semente essencial que produziria uma colheita muito abundante, além de qualquer coisa que poderíamos imaginar. No processo, aprendemos que a oração e o evangelismo são dois lados da mesma moeda. Essa percepção deu origem ao que agora é conhecido em todo o mundo como evangelismo de oração. Além disso, Deus milagrosamente me curou, expandiu nossa visão, permitiu-nos pôr em movimento um processo que resultou na evangelização de cada uma dessas cidades e nos deu a paixão de ver grandes cidades, não apenas pessoas ou pequenos vilarejos recebendo a palavra de Deus. Resistência, aprendendo que ninguém deve morrer. O que nos levou para perto da Resistência, uma cidade grande do norte da Argentina, foi a determinação de alcançá-la para Cristo. Nós éramos tão novatos na fé que não ousávamos usar a palavra transformação. Em vez disso, escolhemos alcance da cidade, mas muito parecido com o momento de escuridão absoluta que precede o amanhecer. Sentimos que a luz estava prestes a se insinuar sobre o horizonte ainda obscuro de resistência. Nós seriamente precisávamos dessa esperança, porque resistência era um deserto espiritual dos mais secos. Começando com seu nome, que em português significa oposição, fato é que a cidade representou uma fortaleza espiritual monumental. Havia apenas 5.143 cristãos evangélicos, de uma população de 400 mil pessoas
que frequentavam 70 igrejas pequenas, 68 das quais foram resultado de divisão de igrejas maiores. A cidade estava imersa em feitiçaria e os altares demoníacos marchavam suas calçadas. Além disso, o culto à Santa Muerte, o principal principado da região, era difundido. No início conseguimos fazer parceria com apenas 7 pastores, mas gradualmente outros se juntaram para cobrir a cidade com oração através do estabelecimento de casas de luz em 635 vizinhanças. Sabíamos, pela nossa experiência pioneira em minha cidade natal, que a oração era o lugar por onde começar, mesmo que não soubéssemos o que mais fazer para alcançar uma cidade inteira para Cristo. Rede de casas de luz espalhada por toda a cidade permitiu que os cristãos locais, em tempo relativamente curto, orassem regularmente pelos 400 mil habitantes e pudessem ver milagres e salvação ocorrendo no mundo dos negócios, em vez de apenas em reuniões evangélicas como estavam acostumados. Como resultado, um número significativo de moradores veio para Cristo. Isso preparou o terreno para uma série de comícios evangélicos de bairro, o que culminou em uma grande cruzada em toda a cidade, onde números sem precedentes de pessoas aceitaram Jesus. Para falar a verdade, a colheita inicial de quase 7 mil novos membros da igreja foi maior do que a membresia total de todas as congregações locais da época juntas. E esse número cresceu quase 100% no ano seguinte. A quantidade continua dobrando até hoje, chegando a mais de 100 mil pessoas na cidade e muitas outras na região que, segundo ficamos sabendo, nasceram de novo. O prefeito, os juízes, os policiais, os advogados, os médicos de resistência, cuja maioria nunca havia colocado os pés dentro de uma igreja evangélica, acolheram o reino de Deus em suas esferas de influência como parte integrante do impulso de alcance da cidade. Tanques de água comunitários para distribuir água fresca foram construídos em bairros pobres. O hospital regional também foi abençoado com a doação de equipamentos médicos muito necessários. O que experimentamos foi além dos resultados costumeiros de uma cruzada tradicional. A doutrina dos apóstolos, Alá Atos 5:28, literalmente encheu a cidade à medida que o evangelho se transformava assunto de conversas positivas em cafeterias, em partidas de futebol, em programas de rádio e TV e em parques e praças. Essa cascata de avanços incomuns e o excepcional crescimento da igreja inspiraram meu primeiro livro, Que Nenhum Pereça, no qual descrevo os princípios fundamentais por trás do alcance de cidades. Na verdade, contarei um pouco sobre 4 dos meus outros livros, porque a progressão teológica presente nessas obras faz um paralelo com a nossa prática em campo, conforme o novo paradigma de transformação emergente. Espero que isso sirva para mostrar a você como descobrimos as coisas, apoiados pelas Escrituras, à medida que a luz brilhou mais e mais reluzente em nossa jornada. A luz que rompeu o horizonte, nesse ponto inicial, iluminou um marco importante. O evangelismo de oração foi efetivamente usado para alcançar uma cidade inteira e, como resultado, a igreja pôde experimentar um crescimento extraordinário. Em pouco tempo, outras comunidades pediram ajuda e líderes evangélicos de classe mundial, como Peter e Doris Wagner, Omar e Marfa Cabreira, Eduardo Lourenço, Jack Hayford, Cindy e Mike Jacobs, Dick Eastman, Paul Sedar e Bill Bright
para citar alguns, apoiaram e endossaram os princípios que estávamos implementando. Descobrindo a metodologia bíblica. Quando numerosos esforços para alcance de novas cidades começaram a acontecer, como resultado de resistência, eu escrevi meu segundo volume, Evangelismo de Oração. Esse livro explica por que os resultados rápidos e duradouros que estávamos vendo eram bíblicos e didaticamente apontam para um impressionante contraste entre as diferentes emoções de Jesus registradas no Evangelho de Lucas. Em Lucas 9:41, Jesus passa por um momento difícil. Visivelmente frustrado, ele repreendeu seus discípulos, dizendo: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Essa explosão incomum foi desencadeada pela preponderância da atividade demoníaca e pela incapacidade dos discípulos de expulsar os demônios. Mas, pior ainda, Jesus ficou frustrado porque o tratamento que davam aos perdidos revelava que eles não sabiam de que espírito eles eram. Ver Lucas 9:55. O nível de atividade demoníaca era tão intenso e a consequente atmosfera espiritual era tão desagradável que até mesmo Jesus foi abalado pelo desapontamento devido ao peso que aquilo estava causando em seus discípulos. Em Lucas 10, no entanto, algo aconteceu que virou tudo ao redor. Jesus enviou um novo grupo de discípulos, tradicionalmente chamado de os 70, para as cidades e aldeias que ele estava prestes a visitar. Eles relataram que todos os demônios com os quais entraram em contato se submeteram a eles. Ver o versículo 17 da passagem. Essa foi uma notícia tão boa que Jesus se alegrou grandemente no espírito, uma declaração muito significativa, já que esse é o único lugar nos evangelhos onde ele é retratado com alegria. Ver versículo 21. A razão por essa reviravolta espetacular, como Jesus disse, foi que Satanás caiu do céu como um raio. Ver Lucas 10:18. Esse foi definitivamente um grande avanço, uma vez que não só os demônios, mas também Satanás foram derrubados. A chave era a estratégia de 4 passos que Jesus havia confiado aos 70 em Lucas 10, dos versos 5 ao 9. Primeiro, abençoar os perdidos. Em segunda, ter comunhão com eles. Em terceiro, ministrar a eles. E então proclamar que o reino de Deus está próximo de vocês, verso 9. Em essência, isso é o que as casas de luz em resistência fizeram. Em nossa experiência ministerial, é indispensável um pleno entendimento desses princípios para transformar os negócios e as cidades, algo que explicarei mais profundamente no capítulo 16. A partir desses ensinamentos de Jesus, a luz sempre crescente da aurora iluminou 2 novos marcos importantes. Primeiro, é possível mudar o clima espiritual de uma cidade. Segundo, é bíblico atender às necessidades que os incrédulos sentem, sem exigir que eles primeiro recebam a Cristo. Este último forneceu justificativa teológica para mostrarmos compaixão aos pecadores, sem comprometer a santidade de Deus, colocando-os em contato com a sua misericórdia, através de orações que atendessem às necessidades que eles sentiam. Assim, eles teriam acesso à sua graça salvadora por meio da gratidão por tais emoções. Vou interromper a leitura aqui. Luz em casa e nos negócios é a parte B do capítulo que nós continuamos no próximo episódio.
Shalom.